Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver a principal diferença quando eu devo decompor a força-peso e quando eu devo decompor a força normal. Primeiro a gente precisa pensar uma coisa. Qual é o motivo que a gente faz a decomposição de vetores? Por que que quando você tem aqui a força-peso e a força normal, você decompõe esse vetor? Para que você possa achar o vetor resultante com maior facilidade. Qual é o seu vetor resultante? Nesse caso aqui, eu quero descer a rampa. O meu bloquinho vai descer a rampa. Então, a minha aceleração precisa ser nessa direção aqui. Tanto faz se é para cima, se é para baixo, como é que tá, né? Mas a minha aceleração, o meu movimento, vai estar nesta direção aqui, na mesma direção do plano. A minha normal, ela é sempre perpendicular ao plano. Então, se eu decompor ela em relação ao plano, não vai adiantar de nada, que ela vai ter só a componente que é ela mesma. Já em relação ao plano, que é onde vai estar acontecendo esse movimento, a minha força-peso está inclinada. Então, eu venho aqui e faço Px e Py. Daí aqui você decompõe a força-peso, porque aqui vai anular, considerando que não tem atrito, você vai achar a resultante. Essa resultante vai estar na mesma direção, fazendo com que esse bloquinho desça. Essa é a intenção, né? O bloquinho descer. Então, a minha força resultante vai vir para cá e vai acontecer tudo que a gente precisa. Nessa situação aqui, ó, meu desenho não tá muito bom, né? Mas só pra você entender que é tipo um conezinho e esse corpo fica girando nesse conezinho. No caso, são várias e várias e várias rampas juntas, né? Fazendo uma esfera, completando uma esfera ou uma forma de cone. E daí, esse carro, ele vai vir assim, ó. Por exemplo, né? Carro ou qualquer objeto, se for uma rampa, né? Vai vir, vai fazer essa volta completa aqui, ó. Ele não vai para cima, ele não vai para baixo, ele não se move em absolutamente nada em relação à rampa. Ele fica completamente fixo na posição que ele tá. Ele não tem aceleração para cima, ele não tem aceleração para baixo. Qual é a aceleração que ele tem? Ele vai estar fazendo um movimento circular, concorda comigo? Se ele vem para cá, vai para lá, ele vai ficar fazendo assim, ó, só que de forma inclinada. Então, ele vai ter o que a gente chama de força centrípeta. Essa daqui vai ser a nossa força resultante, ok? Aí, aqui eu tenho duas forças. Eu tenho a força normal e eu tenho a força peso. A minha força resultante, que é a minha força centrípeta, é interessante a gente lembrar que força centrípeta não é uma força independente, mas sim uma força resultante. Então, eu preciso decompor alguma força de modo que eu tenha a força centrípeta como resultante. Aí, a gente está considerando que essa força centrípeta ela está exatamente na horizontal. Então, agora, o meu plano de força resultante é exatamente na horizontal. Eu tenho que ver qual força que está inclinada em relação à minha força resultante para que eu possa decompor ela. A minha força-peso ela é totalmente vertical para baixo. Se eu decompor ela, vai ter apenas a componente dela vertical para baixo, porque eu não consigo traçar nenhuma componente para cá. Já a normal, em relação a esse plano, ela está inclinadinha. A gente consegue traçar o que a gente chama de NX, que vai ficar vertical, vai se anular com o peso. E aqui é o NY, né? NY, vertical, vai se anular com o peso. E o NX, que vai estar atuando como força centrípeta. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, quando bater o olho na questão, você vai ver se esse bloco vai descer o plano, né? Ou o movimento dele vai se dar em relação ao plano, que é o que acontece quando tem um plano sozinho. Ou você vai ver se esse móvel vai fazer o movimento circular dele em cima de uma rampa, mas ele não vai nem para cima nem para baixo, ele só vai estar inclinado. Se for, né, esse movimento descendo a rampa, daí a minha força resultante precisa estar na mesma direção da minha rampa. Logo, como é a minha força-peso que está inclinada em relação à rampa, eu decomponho ela em Py e Px. Se eu tenho o movimento, a minha força resultante tem que ser a força centrípeta, porque eu não vou ter nem aceleração para cima nem para baixo, não vou estar nem subindo nem descendo, vou estar vindo para cá, ó.
me movendo dessa forma. Então, a minha resultante é a centrípeta, a minha resultante está na horizontal, então a força que eu posso decompor é a normal. Basicamente, quando está descendo o plano, né, descendo e subindo o plano, aí você decompõe a força-peso, que está inclinada em relação ao plano. Quando não está descendo nem subindo em relação ao plano, quando está só fazendo esse movimento, você decompõe a força normal, que é a força que está inclinada em relação à força centrípeta e pode gerar essa força resultante, tá bem?